tão importante quanto mostrar aquele menino da roça, da fazenda, maravilhosa criatura, criada por um artista para fazer a alegria de tantas crianças brasileiras e tantos adultos também, porque ele agrada a todas as idades, né? É incrível o sucesso que ele faz nesse país e até fora desse país. E importante quanto mostrar o Julinho aí que a gente mostrou, o Júlio, é mostrar quem criou esse personagem, né? Fernando Gomes, do Rio de Janeiro, grande artista plástico, grande ator. Obrigado. Obrigado, Rodrigo. Senta aí, Fernando. Fernando, naturalmente, você já deve ter dado muitas entrevistas. Eu não sei muito entrevistar as pessoas. Fique à vontade. Não tenho muito esse dom de entrevistar, né? Eu me perco um pouco, assim, quando eu vou falar, mas acho muito importante você contar alguma história, um pouco dessa esse teu relacionamento com esse personagem que você criou tão brilhantemente, que é o Júlio, né? Acho até impossível a gente vir aqui e achar que é uma entrevista. É bate-papo, né? Exatamente. Vamos bater um papo, vamos conversar um pouquinho. Exatamente. Falando especificamente do Júlio, né? O Júlio é um personagem, ele no programa, ele é um personagem que tem 8 anos de idade. Mas, na verdade, o programa Cocoricó já está completando 15 anos. Esse ano a gente está comemorando 15 anos de programa Cocoricó. E uma história que nem todo mundo sabe, pouca gente sabe, é que o Júlio é ainda mais velho que o Cocoricó. O Júlio não nasceu, ele não foi criado, ele não foi concebido para o programa Cocoricó. A TV Cultura, no final da década de 80, produzia alguns especiais de Natal para as crianças. E o especial de 1989 foi um especial chamado Um Banho de Aventura. E era a história de um garotinho de 8 anos que tinha um leãozinho de pelúcia. E ele era louco por esse leãozinho de pelúcia e a mãe dele pegava esse leãozinho e mandava lavar. Ele ficava doido como é que ele não encontra o leãozinho dentro de casa? Ele fica doido, ele vai atrás, descobre em que lavanderia está, ele invade a lavanderia, enfim. Esse menininho já era o Júlio. Então o Júlio nasceu até antes do Cocoricó, em 94, 95, quando o programa começou a nascer, a ideia do programa começou a nascer dentro do núcleo infanto-juvenil da TV Cultura, por vários caminhos que o programa tomou, acabaram optando por um no qual um menino vivia numa fazenda e se relacionava com seus animais. E o menino escolhido de cara foi o Júlio. Então eu ainda ganhei, eu tive a sorte. O Júlio é um ator, na verdade, né? Ele foi escalado para fazer esse papel e, para minha sorte, onde o Júlio vai, ele me leva, né? Então, estou lá até agora. Maravilhoso, muito, né? Bom. Então, uma curiosidade particular, eu sempre quando vejo... Antigamente existia o ventriloquismo, quase que não existe mais. É verdade. Ventríloco é aquele existia em circos, às vezes assistia quando era moleque, que põe 2 bonecos no colo, né? Geralmente um é criolinho, o outro é branquinho, para fazer o contraponto e brigar, né? E um xingava o outro, brigava, e o ventríloco, ele fala sem mover os lábios, é uma técnica, né? Então, toda vez que eu vejo um trabalho assim, que eu vejo um boneco, e no caso que estamos falando é o Júlio, né? Eu fico pensando no criador, no manipulador na pessoa que cria, que manipula esse boneco, se tem alguma coisa do boneco na pessoa. Entendeu? Eu gostaria de fazer essa pergunta para você, assim, uma curiosidade minha. É engraçado. Eu até conheço colegas profissionais de bonecos que tem. O boneco tem muito dele, alguns dos bonecos têm muito dele, etc. O Júlio, especificamente, nem tanto. Porque a gente tem vários aspectos, né? O Júlio é um menininho do campo, eu sou carioca, eu nunca morei no campo. Tenho paixão, adoro histórias do campo, acompanho você há muito tempo. Então, isso é uma paixão. Agora, ele mesmo não. O Júlio é um personagem bastante distante de mim. Muito raramente, eventualmente, escapa alguma coisa minha para o personagem. Mas, de modo geral, eu tento controlar isso. E como todos nós, mesmo envelhecendo, a gente sempre aquela criança que nós fomos um dia, o Júlio, como você disse, o Júlio já não seria mais um menino de 8 anos. De maior. O Júlio já é maior de idade. Ele seria a criança
eterna, né? Ele seria talvez a tua criança, nesse sentido. A criança é nossa. É muito bom, Boldrin, porque vamos combinar que eu sou um cara muito feliz. Eu ganho a minha vida brincando de bonecos. Eu tenho 50 anos e brinco de bonecos há muito tempo. Tá? Então, eu me divirto muito. Essa proximidade que eu tenho com o universo infantil, quer dizer, quantas gerações... Eu estou trabalhando com bonecos desde Bambalalão, na TV Cultura, em 86. Quantas gerações já... Hoje em dia eu encontro adultos, jovens adultos, dizendo, nossa, eu adorava tal programa que você fazia quando... Eu falo, gente, abafa o caso. Quer dizer, tem essa manutenção, mas é inegável que eu tenha... Bati aqui. É inegável que eu tenha o meu lado infantil muito forte. Eu sou... Quem pode falar disso é minha esposa, mas eu acho que eu sou um pouco exageradamente infantil demais, mas tenho a desculpa do trabalho, né? É verdade. Eu conheço muito caso de criança. Sim. Vê se você concorda comigo que a criança tem uma idade, que eu não sei se você usa talvez isso no Júlio, e se não usa, pode um dia até usar, que é a franqueza que a criança tem de não saber ter uma idade, eu não sei qual idade que é. Uhum. Depois eu costumo dizer que a gente cresce e garra mentira não para mais, né? Mas que ela não mente, independente de agradar ou não o pai ou a mãe, ela é de uma franqueza atroz. É fato. Então, por exemplo, a criança está com a mãe numa vizinha. A vizinha dá um doce para agradar a criança e fala, tá bom, filho? Ele fala, não, tá ruim. Porcaria. Se a mãe está doente, num leito, o filhinho chega perto, filho, se a mamãe morrer, o que você vai fazer? Vou comer a rapadura só inteira. É aquela franqueza. E eu conheço um casinho, viu, Fernando, que ilustra bem essa franqueza, de um garotinho que estava nessa idade de não mentir, de falar o que sentia, e de repente vê a mãe se pintando pela primeira vez. A mãe se arrumando para ir numa festa. A mãe estava colocando uns cílios desse tamanho assim, aqui, né? E fazia assim com aquele rímel, assim, né? Com aquele pincelzinho. E ele parou, ele ia correndo com um peãozinho para brincar com o moleque lá no fundo do quintal. Parou pela primeira vez para ver a mãe se arrumar. Nunca tinha prestado atenção na mãe se arrumar. Parou e ficou com o peãozinho assim, vendo a mãe se arrumar no espelho. E a mãe olhou para ele e fingiu que, né, disfarçou e olhou para ele e falou, oi, filho, tudo bem? Deu uma piscadinha para ele com o olho sem o rímel, o outro com o rímel, né? E ele, oi, mãe, tudo bem, tá? Aí ela botou o outro também, fez assim também, tá? Fez a sobrancelha, era uma época que a mulher raspava a sobrancelha e fazia um risquinho assim, para cima, né? Pintava, fazia aquele coraçãozinho. É que ainda faz tudo isso, né? Então, usava o cabelo, parecia uma caixa de marimbondo, não sei se vocês lembram. E botava laque. Tá? Quando acabou de botar o laque, botou 2 argolas assim, o molequinho ali. E ela deixando. Aí quando ela estava pronta, tal, ele resolveu perguntar, a curiosidade da criança, né? Mãe, por que a mulher se pinta, hein? Ela falou, para ficar mais bonita, filho. E por que não fica? O Júlio tem essa franqueza? Você usa isso? O Júlio tem, ele tem, mas como a relação dele é muito mais com os bichos, eles se conhecem muito. Então, acima da franqueza, eles têm uma intimidade absurda. Mas como muitos dos bichos lá dentro, como o papagaio caco, a lilica, eles também representam crianças, eles são jovens dentro do grupo, eles também têm muito isso. É muito, principalmente esse papagaio caco, ele tem muito dessa franqueza. Ele não tem papas na língua, ele fala o que ele acha mesmo. Mas isso é fato mesmo. E a gente comprova isso trabalhando com criança, é super delicado. Quando a gente faz em televisão, a gente não tem o retorno imediato do público. Mas quando você leva um espetáculo, como o próprio Cocoricó, para o teatro, e a gente ficou 1 ano e 3 meses em cartaz, ali a gente tinha um contato direto com a plateia. E ali não tem segredo, né? Se não gostar, fala na cara. E graças a Deus tudo deu certo e todo mundo gosta e gosta bastante. Por essa sabatina a gente já passou. Tá. E esse teu personagem, então os outros personagens que você faz, que é um grande sucesso, a gente sabe disso. Quantos personagens tem no... Ai, Boldrin, olha, só no Cocoricó a gente tem porque o Cocó foi crescendo no decorrer dos anos. A gente tinha um núcleo menor, que tinha 9 personagens, mais ou menos, só que foram se agregando outros e outros. Então, hoje em dia, a gente tem figurantes no Cocoricó, é verdade, tem boneco figurante. Mas, assim, de elenco entre principal e secundário, a gente deve ter uns 22. Nossa! É muita gente, é bastante. E o legal, uma curiosidade do Cocó, que tem essa porção enorme de bonecos e são apenas 9 manipuladores, 10 manipuladores, fazendo todos os bonecos. Então, quer dizer, as pessoas ficam dobrando o personagem e brincando de vozes. Né? Maravilhoso. Então, aproveitando a tua estada aqui, eu quero
cumprimentar esses grandes artistas que trabalham com você. Obrigado. E que trabalham realmente por trás das câmeras, Obrigado. como você também, né? E que tão pouco se mostram, né? Tem a oportunidade de saber esses manipuladores, chamados? Manipuladores de bonecos. São todos atores e o manipular bonecos é mais um atributo do ator, né? É verdade. Mas é verdade, sem eles não existiria nada, não existiria nem o Júlio. Não tem essa. Então, a que veio com você hoje... A Carlota Joaquina, é interessante contar uma coisa. O Júlio é manipulado pela minha mão direita. A mão esquerda é a mão do Júlio. A mão direita é uma atriz chamada Carlota Joaquina, quer dizer, quando você vê o Júlio atuando com duas mãos, na verdade são duas pessoas fazendo. Então, um grande aplauso para a Carlota Joaquina, que participou do programa. E um grande abraço a você. Foi um prazer enorme ter você aqui. Não, querido.